Deuteronômio, capítulo 1, por favor, quem chegou agora, abra a Bíblia. Abra a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 1. Glória a Deus. Esse livro, irmãos, de Deuteronômio, só para você entender, Moisés ele faz uma recapitulação da lei para o povo de Israel. Amém? Moisés estava diante de uma nova geração, ou seja, essa nova geração que eu quero me referir foram aquelas crianças que saíram do Egito. Por que as crianças? Moisés estava fazendo com que essas crianças, que agora eram homens, 40 anos depois da libertação do Egito, Moisés estava falando da raiz deles. Moisés estava falando dos pais. Moisés estava falando do erro dos pais. E por que a caminhada no deserto foi tão demorada? Glória a Deus. A caminhada no deserto foi demorada. Moisés explica que foi, irmãos, por falta de orientação. Olhe para o pastor Luiz Fernando e já comece a entender e aplicar na sua vida o que eu estou falando. As coisas se tornam muito difíceis, mais ainda, muito mais difíceis, pela nossa falta de quê? De orientação. Eu disse a vocês que a caminhada no deserto foi difícil. A caminhada no deserto foi dura. A caminhada no deserto foi demorada. A caminhada no deserto levou a geração daqueles que tinham acima de 20 anos a morrerem no deserto, porque eles desprezaram o conhecimento. Mas quando eu estou falando desse conhecimento, não é a filosofia do homem, mas é o conhecimento de quem? De Deus. Amém? A nossa origem, comecem a aplicar na vida de vocês, a nossa origem é espiritual. Amém? A nossa origem, pastor, é espiritual, a nossa raiz é divina. E nós temos que conhecer a nossa origem. Nós temos que conhecer o nosso destino. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque não tem outro propósito para vocês estarem na igreja. Quem vem para a igreja e não se interessa pela palavra de Deus, está perdendo tempo. Quem vem para a igreja e não conhece, não busca conhecer a verdade como Jesus orientou, está perdido, continua perdido. Quem vem para a igreja para ouvir revelação de homens, está enrolado. Quem vem para a igreja atrás de filosofia humana, está enrolado. Quem vem para a igreja atrás de religiosidade, está enrolado. Mas nós temos que ter um coração sábio, irmãos. E o coração sábio, ele vai buscar o quê, pastor? Conhecimento de quem? Conhecimento de Deus. Por isso que é importante vocês estarem lendo a Bíblia, irmão. Tire um horário de leitura da palavra. Tirem um horário, prestem atenção no culto. Graças a Deus aqui nessa igreja, o culto aqui é muito didático. O culto aqui ao mesmo tempo que revela a mensagem, mas ao mesmo tempo ensina. Amém? Ensina, revela a história da Bíblia, aplica a história da Bíblia, expõe a palavra. E essa é a posição, deveria ser a posição de todos os pregadores, de todos os mestres, professores de escola, expor a palavra de Deus. Não venham inventar nada aqui, por favor. Eu estranho muito quando uma pessoa sobe nesse púlpito para inventar. Se não é oração, se não é adoração, e tem algo estranho acontecendo, se não é a exposição da palavra.
As 3 coisas que nós fazemos: oração, amém? Louvor e a exposição da palavra. São as 3 coisas. É a forma como nós adoramos a Deus. É esse culto racional que nós prestamos a Deus. Pastor, mas eu tenho aprendido outras coisas. Irmãos, se não estiver enquadrado dentro da palavra, é estranho. É superstição. Nós temos que sair fora da superstição. Nós não podemos ficar vivendo de superstição. Pastor, eu preciso da verdade. Pastor, eu quero conhecer a verdade. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero viver pela fé, irmãos. Nós temos que crer, mas crer por quê, pastor? Pela fé na palavra de Deus. Ter fé naquilo que Deus falou. Ter fé naquilo que o Evangelho nos orienta. Jesus disse que nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então não fique com medo da obra de feitiçaria, não fique com medo de qualquer tipo de encantamento. As pessoas inventam as coisas para te deixar complicado. Mas você precisa conhecer o quê? Você precisa conhecer a verdade. Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus. Balaão queria fazer uma obra para destruir o povo de Deus. É assim que acontece com a feitiçaria. Eu encontrei um pó na minha porta. Eu encontrei um gato preto morto. Se fosse vivo, você podia apanhar para você. Mas está morto, você joga fora. Se você gostasse de gato. Amém? Isso não quer dizer o quê? Isso não quer dizer nada para o servo de Deus. Para quem tem fé, para quem está em Cristo Jesus, para quem está selado com o Espírito Santo, porque creu no Evangelho, porque creu na palavra da verdade, esse gato preto não pode fazer nada contra você. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus e não o quê? Não conseguiu. Ele não conseguiu, irmãos. E ele não iria conseguir nunca, apesar de tentar. A única forma que Balaão viu que ele podia derrubar o povo de Deus, e ele conseguiu, foi fazendo o povo de Deus pecar. Levando o povo de Deus a pecar, colocando as mulheres lindas, as moabitas, no meio do arraial, e o povo de Deus caiu de boca. Amém? E a partir desse momento, Deus castigou. Amém? Mas se nós mantemos a nossa posição com Deus, se nós mantemos a nossa fé, se nós mantemos a nossa humildade, a nossa posição de arrependimento na hora que pecarmos, o inimigo não vai poder fazer nada contra você. O inimigo não vai ter como te destruir, porque você é um ungido de Deus. Assim mesmo, irmãos, Balaão fez o povo pecar, mas Deus não desistiu do povo. Diga glória a Deus. Deus não abandonou Israel por causa disso. E da mesma forma, Deus não vai abandonar vocês. Mas qual é, pastor, o nível de fé mais elevado? É quando eu creio, é quando eu obedeço contra tudo e contra todos. Quando eu faço o que Deus quer, quando eu faço o que Deus manda, quando eu observo a palavra e não duvido da palavra. A palavra, ela pode ser contra mim. Quantas vezes eu preguei aqui, a palavra bateu em mim. Mas eu recebi de todo o quê? Eu recebi a palavra de todo o coração, porque a palavra liberta. A palavra tem poder para libertar, irmãos. A palavra, ela é santa. A lei de Deus é santa. A lei de Deus não é uma obrigação. A lei de Deus não é exaustiva, não. A lei de Deus não é pesada, não. A lei de Deus é lei da liberdade. Na nova aliança, a palavra é chamada de lei da liberdade. Porque quem recebe a palavra de Deus, recebe o quê? Recebe liberdade. Quem recebe a palavra de Deus no coração, recebe libertação. E a palavra de Deus é sabedoria. Os sábios estão
buscando o conhecimento da palavra de Deus. Pastor, eu quero conhecimento, eu quero ter conhecimento. E nós temos que buscar o conhecimento de Deus. Irmãos, no princípio era assim, na criação era assim. Quando Deus criou o homem, Deus era a direção. Eles não variavam o pensamento. O espírito deles estava controlado no Senhor. Eles confiavam no Senhor, eles só ouviam o Senhor. Eles tinham o domínio que foi dado pelo Senhor, e da mesma forma hoje, o domínio foi restituído a todos nós que cremos em Jesus Cristo. Hoje nós temos como controlar nossas emoções. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Nós temos condições pela fé de rejeitar, de reprovar a atitude pecaminosa, porque a palavra diz que Deus nos deu força para resistir à tentação. Diga glória a Deus. Então não há inimigo que possa derrotar vocês. Por quê, pastor? Porque Deus garante vocês, irmãos. Deus, Ele garante vocês. Nós precisamos buscar os conselhos de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz, sejam praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. E Moisés começa a fazer essa recapitulação, para quê? Para mostrar o erro dos pais dessa geração. O livro de Deuteronômio é uma exposição da lei, mas ao mesmo tempo Moisés fala dos erros, dos pecados dos pais. E por que tanto tempo no deserto? Eu vejo muitos pastores ficar dizendo que o deserto é a escola, mas o deserto nunca foi a escola. Isso é um erro doutrinário, até doutrinário, porque se você observar, hoje eu vou mostrar isso, Deus jamais quis que o povo ficasse no deserto. O deserto era uma passagem. Era uma passagem, essa passagem deveria ser breve, mas levou quantos anos? 40. 40 anos. Na verdade, 38. Um ano eles levaram no Monte Sinai, no pé do monte, quase um ano. Eles levaram quase 3 meses para chegar no monte. Vejam bem, na verdade, a passagem do deserto não era para levar nem 8 meses. A Bíblia diz que o povo saiu do Egito, teve aquela passagem pelo Mar Vermelho, e depois eles seguiram para o Sinai. Amém? No Sinai, eles ficaram quase um ano no Monte Sinai. Por quê, pastor? Porque ali foi o monte do concerto. Ali foi o monte onde Deus estava passando as instruções da lei para Moisés, e Moisés ensinar o povo. Glória a Deus. No Monte Sinai, ali foi a escola. Pastor, o Monte Sinai foi a escola. O Monte Sinai foi o monte do concerto. Ali eles levaram quase um ano para conhecer a lei. Glória a Deus. Depois eles saem do Sinai para seguir para Cádiz Barneia, para entrar em Canaã. Essa peregrinação deve ter levado aproximadamente mais uns 6 meses. Glória a Deus. No 6º mês, eles estavam na travessia. No 6º mês, eles estavam na fronteira para entrar em Canaã. Mas nesse meio tempo, já haviam várias ocorrências de desobediência, de pecados, de falta de fé, de incredulidade, amém? De rebelião contra Deus. E isso foi fazendo com que Deus mudasse os planos. Não foi o deserto uma escolha do Senhor. Quando alguém falar que o deserto foi uma escolha de Deus, não, Deus não escolheu o deserto. O deserto foi um caminho, irmãos, de proteção naquele tempo. O deserto foi um caminho que Deus usou para que Israel relaxasse um pouco, mas não era para ficar no deserto. O deserto foi um caminho onde Deus desviava o povo dele de grandes inimigos, passando por lugares perigosos, mas ao mesmo tempo quem estava garantindo? Era o próprio
o próprio Deus garantia essa caminhada. Eu quero dizer que o próprio Deus garante a caminhada de vocês, glória a Deus. Mas vocês têm que confiar. Vocês têm que buscar o conhecimento de Deus, pastor. Eu tenho que alimentar a minha mente, o meu espírito com a palavra. É igual a vida, a nossa vida lá fora. Eu tenho que me alimentar com coisas boas, irmãos. Eu tenho que ler livros bons. Eu tenho que ter bons conselheiros. Quem é o seu conselheiro? É seu pai? Muito bom. É a sua mãe? Muito bom. Mas nós não, nós somos cristãos. Nós temos o conselho de quem? Nós temos o Pai, nosso Pai Celestial. Para quê, pastor? Para nos dar orientação. Então eu quero dizer que você tem que conhecer a sua vida, você tem que conhecer o certo para você não andar errado. Você tem que conhecer o caminho certo para você não escolher o caminho errado. Pastor, o que é isso? Discernimento. Discernimento é quando a pessoa sabe o que é bom e sabe o que é o quê? E escolhe o quê? Escolhe o que é bom. Vocês têm que ter discernimento. O povo de Deus tinha que ter discernimento. Mas qual discernimento? O espiritual. O povo de Deus tinha que confiar no Senhor. Desde a saída do Egito. Mas o que aconteceu? O Egito veio no coração deles. No meio do caminho, na parada do Monte Sinai, o que eles falaram com Deus? Tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. A pessoa confessa que vai cumprir. A pessoa faz um trato. Amém? O povo firmou o que com Deus, pastor? Uma palavra. Amém? O povo firmou uma palavra. Mas não firmou um compromisso. Cristão, ele tem que ter compromisso. Não adianta você estar aqui com boa intenção. Eu gosto de Jesus. Eu tenho boa intenção de ir para a igreja. Eu gosto da igreja. Esse negócio de gosto da igreja é muito relativo. Você tem que ter um compromisso. Compromisso de fé. Pastor, eu tenho um compromisso de fé e vou manter a minha fé. Aconteça o que acontecer. Quantos abandonaram a igreja por problemas? Não foi por problema estrutural, foi problema pessoal. Eu vou sair da igreja. E muitos foram para o mundo e não voltaram para a presença de Deus. Eu não estou dizendo que é só essa igreja aqui, irmãos. Mas eu estou falando de você ter uma comunhão com quem? Uma comunhão com Deus, seja em qualquer congregação. Mas congregação de Cristo mesmo. Não é congregação de prosperidade, não é congregação de reuniões, de autoajuda, de psicologia, de confissão positiva, de promessa de enriquecimento. Não, eu estou falando de comunhão com Deus. Pessoas que estão buscando salvação. Pessoas que estão confiando em Deus para a vida eterna. Amém? Eu não estou falando de boa intenção, irmãos. Boa intenção não é suficiente, mas Deus diz, a palavra diz que somente pela fé você pode agradar a quem? A Deus. E o que é fé, pastor? É ser fiel, é ter um compromisso e manter o compromisso. Amém? Mas o povo de Deus não teve esse compromisso com Deus. Aquela parada no Sinai, eu estava lendo hoje, disse que o lugar era muito bom. Disse que o lugar era bom de ficar. O lugar era produtivo. Muita gente não quis ir para o deserto, atravessar o deserto. Tiveram aquele contato com Deus e muitos ficaram ali e não queriam sair, se acomodaram. Só que Deus tinha uma ordem e Deus tinha uma promessa. Deus já sabia o que era Canaã. Deus já sabia que Canaã era uma terra boa. E ele disse isso a Moisés. Ele disse isso primeiro a Abraão. E depois ele fala isso com Moisés também. Ele disse: Moisés, a terra é boa. A terra lá, Moisés, tem muitos inimigos.
Ele relatou para Moisés em Êxodo 3, 7, 8, se eu não me engano, Deus fala com Moisés e diz dos inimigos. Ou seja, Deus não nega que a vida terá dificuldade. Deus não nega que a vida tem aflições. Deus não nega que os demônios estão soltos. Mas Ele garante você, diga glória a Deus. Ele te protege, Ele te protege, Ele te dá condição de vencer, Ele te garante da saída até o final da sua caminhada, até o final da sua peregrinação. E o que é a fé, pastor? A fé é manter-se confiante na palavra de Deus. Apesar das circunstâncias, irmãos. Olharam para o deserto, viram dificuldade, alguma parte do povo começou a dizer assim, não, nós vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar adorando a Deus no monte que é melhor. Amém? Mas Deus falou, não, eu quero vocês em Canaã. Eu quero vocês em Canaã. A promessa é para que vocês vão para Canaã. Irmãos, nós temos que procurar a informação. Pastor, o que Deus quer que eu faça? Alimente a sua mente com aquilo que te dá sabedoria. A palavra de Deus diz que nós temos que pensar no que é bom, no que é verdadeiro, no que é santo. Amém? Por quê, pastor? Porque o nosso destino é o nosso Deus. A nossa origem é o nosso Deus, o nosso destino é o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer as Escrituras. Digam glória a Deus. Eu repito, irmãos, a nossa raiz é divina. A Bíblia traz a nossa origem. Na história da Bíblia, lá em Gênesis, tem a origem dos seres humanos. E nós cremos nisso. Nós não cremos na evolução de que, na teoria ou doutrina da evolução de que nós viemos do macaco. Amém? Nós não cremos nisso. Eu não creio nisso. Isso é uma idiotice. Glória a Deus. Nós somos completamente superiores a qualquer animal. O macaco não poderia parar. O macaco tinha que continuar evoluindo. O macaco, se nós fôssemos da origem do macaco, o macaco teria que estar fazendo o que a gente faz. Mas ele faz algumas coisas, mas não faz tudo. Ele tem uma certa inteligência, mas não a inteligência humana. Amém? Na verdade, aquilo não é nem inteligência, irmãos. Não é inteligência. É o instinto animal. São instintos. Glória a Deus. Nós não, nós temos inteligência. Nós temos capacidade de discernimento. Nós fomos criados para ter contato com o nosso Pai Celestial. Somente o homem pode orar. Somente o homem recebeu o sopro de Deus, a essência de Deus, a vida de Deus. Pastor, Deus deu vida aos animais? Deu. Mas deu pela palavra de autoridade. Amém? Deus deu pela palavra. Nós não. A nós ele fez o quê? O sopro da vida. O fôlego. Para você entender a diferença. A diferença de uma alma vivente. Uma alma vivente, no sentido da Bíblia, é uma alma que tem vida espiritual. É uma alma que recebeu o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus. Então não adianta você comparar você com macaco, porque macaco é macaco. Homem é homem. Amém? Homem é homem, não adianta você... Não tem cabimento isso. Não tem cabimento isso, irmãos. Cada coisa foi criada no seu momento, cada coisa foi uma vontade de Deus, e o ser humano foi o melhor da criação. Tudo que Deus criou foi bom, mas o homem ficou muito bom. O homem ficou muito bom.
E a vida que nós temos não é a mesma vida do macaco. Senão os animais não serviriam de alimento. Nós seríamos assassinos. Amém? Nós seríamos assassinos. Os leões, quando devorassem o macaco, estavam devorando o homem. Está matando o nosso irmão. Vamos lá proteger nossos irmãos. Vamos levar ele para casa. Mas você cria um cachorro, mas não cria um macaco. Glória a Deus. Nós temos a vida de Deus, nós recebemos o sopro da vida de Deus, nós temos a essência de Deus. O corpo, pastor, é tão insignificante, porque foi feito do pó, mas a essência nossa não, a essência nossa é valiosa. O espírito de vocês é valioso. O espírito de vocês foi a causa da morte de Jesus na cruz. Quando vocês creram em Cristo, vocês receberam o avivamento espiritual. Quando nós entramos na presença de Deus, irmãos, para prestarmos culto ao nosso Deus, para dedicarmos a nossa vida ao nosso Deus, nós recebemos avivamento. A Bíblia diz que o nosso espírito foi vivificado em Cristo. Amém? Nós estávamos mortos nos pecados, nós estávamos mortos nas nossas ofensas, é isso que a palavra diz. Nós éramos filhos da desobediência, mas fomos vivificados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Digam glória a Deus. Ou seja, voltamos para a nossa origem. Nós aqui voltamos para a nossa origem. Nós estamos procurando conhecer a nossa raiz. Qual é a nossa raiz, pastor? Jesus. Qual é a nossa raiz? Primeiro, o nosso Deus. Qual é a nossa raiz? E Deus vem esclarecendo a nossa raiz. Para quê? Para que nós alcancemos o nosso propósito, que é o quê? A glória celestial. Vocês estão aqui para alcançar a glória celestial. Vocês não estão aqui para sensações, para ficar ouvindo um homem fazendo um show e envolvendo vocês com maluquices, com invenções humanas, superstições. Não, nós temos fé. Digam glória a Deus. Pastor, eu quero viver pela fé. E fé é isso, fé é crer, fé é fazer como Deus quer. Fé é saber que Deus tem poder para salvar. Eu sei e creio e tomo posse do poder de Deus para a minha vida. Fé é você saber que Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Digam glória a Deus. Pastor, Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós temos que crer nesse Deus, irmãos. Você tem que ter informações desse Deus. Você tem que ter informações do Evangelho da Salvação. Você tem que conhecer o seu passado, você tem que conhecer a sua origem, para você saber o quadro da sua vida como está, a sua realidade, para saber onde você precisa melhorar. Você conhece a verdade, você conhece a sua vida, então você vai enquadrar essa verdade para ajustar a sua vida. Ajuste a sua vida. Pastor, pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Você vai ajustar a sua vida pela palavra de Deus. O povo de Deus precisava entender isso novamente. O concerto no Sinai foi esquecido naquela peregrinação de meses. O maná já estava enjoado. As dificuldades do deserto, falta de água, levou o povo à murmuração. Eu falo porque vocês conhecem essas histórias. Eles reclamavam porque estavam com sede. Eles reclamavam das dificuldades. Eles reclamavam, uma hora eles queriam carne, porque o maná estava enjoado. Ou seja, tudo que Deus fazia era esquecido. Toda a superação pelas quais eles estavam passando, as muralhas, as dificuldades que eles estavam vencendo naquele deserto, aquela coluna de nuvem e aquela coluna de fogo, uma presença sobrenatural de Deus, não quebrantou o coração. Irmãos, a incredulidade é muito difícil de ser vencida.
É preciso muita oração, é preciso pedir a Deus realmente que o nosso coração se converta, o nosso coração seja quebrantado. Nós temos que derramar, nós temos que nos derramar em orações, porque nós somos muito duros. Nós somos muito fingidos. Israel chegou diante de Deus no Monte Sinai. Os israelitas falaram assim: nós vamos fazer tudo que o Senhor mandar. O Senhor é o nosso Deus. É assim que a gente fica dentro da igreja. Boa intenção, mas sem fé. Boa intenção, mas sem disposição de compromisso. Cuidado para você não levar a vida toda com boa intenção na igreja e não ter compromisso. Cuidado para você não ficar buscando bobagem e não procurar conhecer, se informar da vontade de Deus. Para você não ficar complicado. Tem gente que está complicada. Por quê? Porque não conhece o quê? Porque não conhece a verdade e dá atenção a coisas, não tem discernimento para repreender a falsa profecia. Ah, fizeram uma macumba para você. Está repreendido em nome de quem? Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, Deus traçou o caminho certinho para o povo chegar em Canaã. Deus deu toda a condição para o povo. Deus daria força, Deus daria recurso, Deus daria poder, o poder sobrenatural iria operar naquela conquista, como operou em Jericó. A muralha foi derrubada sem um martelo. Vejam isso, a muralha de Jericó caiu sem ninguém colocar o quê? Nem a mão. E a palavra diz que a muralha, ela era dupla. A história diz que essa muralha, a história diz que essa muralha, ela era dupla. Em cima dessa muralha tinham casas. Para vocês verem a altura dessa muralha, era um muro de proteção, mas ainda era tão segura que em cima dessas muralhas tinham casas, como a casa de Raabe. A casa de Raabe era em cima da muralha. Quando Israel invadiu, o cordel vermelho estava lá pendurado. Eles avistaram a casa de Raabe, aquela casa estava separada. Eu quero dizer que era uma muralha impossível humanamente de ser derrubada, mas o poder de Deus derrubou aquela muralha. Mas aquele povo tinha que estar fechado com Deus. Aquele povo, e nós hoje, temos que estar fechados com Jesus Cristo. Nós temos que crer em Jesus Cristo, irmão. Não é a circunstância, não é, irmã, o que alguém está falando com a senhora. Não é o que alguém está falando com a senhora. É o que Jesus fala com a senhora, que a senhora tem que guardar no coração. Não é o que o homem diz. Saia das superstições, abandone as superstições, que a senhora vai ser uma mulher feliz. Abandone as superstições, para que você não fique confuso. Confie no Senhor. Ah, eu não tenho nada, não. Então eu vou me firmar com Deus. Pronto, e acabou. Todo mundo está me perturbando? Então eu vou invocar o nome de Jesus. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. O inimigo está querendo me perturbar? Eu vou invocar o nome de Jesus. Vamos ver o que vai dar. Tem inimigo? Eu vou invocar o nome do Senhor Jesus. Eu não vou lutar com armas humanas, irmã. Eu não vou entrar em superstição, não vou querer saber de macumbaria, de feitiçaria, de pastor falando besteira no meu ouvido. Amém? É isso que eu quero dizer a vocês. Não fique envolvido com, pastor, qual é a direção, a nossa direção? A direção do povo de Deus era a lei de Moisés. A nossa direção é o Evangelho de Jesus Cristo. A lei de Moisés tem uma sabedoria espiritual? Tem. Extrai essa sabedoria espiritual para vocês. Mas só isso. Cerimônia não. Sacrifício não. Jesus revogou. Lei moral, sim, guarda isso. Não matarás, não adulterarás. Isso sim. Isso foi confirmado no Novo Testamento. Amém? Ah, não, eu tenho que dar meus 10%, pastor. Eu tenho que entrar na campanha do tudo. Eu tenho que vender a casa para mostrar para Deus que eu tenho fé. Não, isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Isso é coisa de pastor bandido. Ladrão.
Eu não queria que o senhor falasse assim, o senhor é muito agressivo. Sou. Contra o diabo eu sou agressivo. Jesus mandou pisar nele. Jesus disse que me deu autoridade para pisar nele. Quando eu estou falando aqui, meu irmão, eu estou pisando no diabo. Eu não estou pisando na igreja. Eu não estou pisando na igreja. Eu estou pisando onde o diabo possa estar imperando, mas na igreja não. Na igreja de Jesus ninguém pisa. Ninguém pisa na igreja de Jesus. Ninguém pisa, porque ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas nós temos que combater o bom combate da fé. Vocês têm que combater o bom combate da fé. Vocês têm que guardar a palavra de Deus. Vocês têm que ser fiéis aos mandamentos do Senhor. Vocês têm que ser fiéis aos mandamentos do Senhor. O problema do povo foi a falta de fidelidade. O problema do povo por ter peregrinado por 38 anos. 38 anos a mais. Foi a falta de fé. Foi a falta de obediência. Foi a incredulidade. Foi a rebelião. Foi a ignorância, a falta de conhecimento. Não guardaram o conhecimento, ouviram, mas não entenderam. Vocês têm que se esforçar mais um cadinho. Vocês têm que procurar se informar. Vocês têm que procurar conhecer o problema de vocês. Vocês têm que procurar conhecer o ambiente. Para que vocês possam alcançar os seus objetivos. Diga glória a Deus. Pastor, como que eu posso alcançar o meu objetivo na vida espiritual se eu não sei aonde eu quero chegar? Você vem para a igreja, um vai para a igreja para ouvir adivinhação, o outro vai para a igreja para ficar ouvindo loucura. Eis que te digo, que fizeram isso, que fizeram aquilo, e o culto leva o culto inteiro sem ensinar nada. Aí a cabeça vai o quê? Entrando em parafuso. É um louco no altar e outro louco no banco. E a igreja vira um hospício. É um louco no altar e uma opção de louco no banco. Por quê? Porque é doido ouvindo doido. A Bíblia diz que os dois cegos, quando um está guiando o outro, os dois vão cair aonde? Os dois vão cair no buraco. Vocês não vão ver dois cegos andando agarradinho. Não, sempre tem alguém que enxerga que está guiando. Quando é a varinha, mas tem alguém, irmão, cuidado aí, tem um buraco aí na frente. Mesmo ele com a varinha, tem que ter alguém para ajudar. Vocês estão entendendo? Digam amém. Vocês têm que procurar conhecimento, irmãos. Eu não vou vir aqui perder tempo para ficar dando espetáculo aqui, não. Eu venho aqui para ensinar o evangelho. Quem quiser ficar, fica. Prazer será meu. Prazer será nosso de estarmos juntos aqui. Mas buscando a verdade. Buscando a verdade. Não com boa intenção, mas com fé. Boa intenção também não vai servir por muito tempo. Boa intenção, você vai chegar uma hora que você vai querer ir embora. Vai chegar uma hora que você vai se aborrecer. Tanta gente que chegou aqui com boa intenção e foi embora. Mas tem muita gente que chegou aqui desde o primeiro dia e não saiu. Para a honra e glória do Senhor Jesus, tem muita gente antiga aqui nessa igreja. Glória a Deus. Mas por quê, pastor? Porque são pessoas que estão interessadas na verdade. Pastor, como que eu tenho que fazer na batalha espiritual? Você tem que conhecer o seu estado. Você tem que conhecer a vontade de Deus. Você tem que ver onde estão os seus erros, porque a palavra identifica os seus erros. A palavra identifica os seus pecados. A lei de Moisés, ela teve esse propósito. Era para que Israel identificasse os próprios pecados. Diga glória a Deus. Israel tinha que conhecer os próprios pecados e saber que Deus era santo. Amém? Eles tinham que saber que Deus era santo. E Deus mostrou na lei que ele não admitia a impureza. Não querendo dizer que a lei, que o homem não iria pecar, mas ali Deus estava revelando o pecado do homem. Não foi uma lei estabelecida para que o homem obedecesse completamente, porque Deus sabia que com o poder do pecado, nós não somos capazes de obedecer a lei. Mas Deus estava mostrando que o pecado maligno, o mal estava dentro de nós. É isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra o mal,
Não fiquem procurando as bênçãos temporais na Bíblia. A riqueza de Jacó, a riqueza de Abraão, a riqueza de Jó, o tesouro de Davi, que Davi deu para construir o templo de Salomão. Não. Você tem que buscar o ensinamento espiritual. Jó não vai voltar para te dar nada. Ninguém sabe como Jó ganhou dinheiro. Abraão já era um criador de boi. Isaac recebeu a herança. Amém? Glória a Deus. Mas a promessa da salvação foi para todos aqueles que creram e que creem. Pastor, nós temos uma palavra do Senhor liberada para a nossa vida. E a palavra é essa, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo pagou a dívida dos nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Aquele que crê em Jesus recebe o perdão dos pecados. Aquele que crê em Jesus recebe comunhão com Deus. A amizade com Deus está restaurada. Amém? Houve a expiação pelos nossos pecados. Jesus, ele reconciliou cada um de vocês com Deus. Só pode se chegar a Deus pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho de entrar no reino de Deus. Nós temos que nascer do Espírito. E nascer do Espírito, para nascer do Espírito, requer a fé em Cristo. Esse é o fundamento do Evangelho, irmãos. O resto é conversa fiada. Esse é o fundamento do Evangelho, pastor, a fé em Jesus Cristo, que Ele era o Filho de Deus, Ele era o Deus vivo, o Deus encarnado, que desceu, cumpriu toda a lei, não pecou para ser o Filho do homem, para ser o nosso representante no céu e na terra. Jesus foi o nosso representante aqui na terra e o nosso representante no céu. Ele está diante do trono, à direita de Deus, na glória, intercedendo por cada um de nós. Esse povo que Moisés faz, essa recapitulação, não poderia cometer os mesmos erros dos seus pais. Por isso Moisés expôs Deuteronômio. Aqui foi um resumo do que aconteceu no deserto. Aqui está a segunda lei. Amém? A segunda lei. Aqui está a despedida de Moisés. Mas ele sumariou e renovou o concerto entre Deus e Israel. É o concerto, o novo, o segundo concerto, a confirmação do concerto. Irmãos, se nós rompermos com o concerto, Deus, Ele renova um concerto de acordo com o seu arrependimento. A palavra de Deus diz, se você pecar, mas se você se arrepender, Ele é fiel e justo para te o quê? Para te perdoar. E você seja lavado pelo sangue de Jesus. Seja redimido pelo sangue de Jesus. 1 João 1, versículo 9, fala isso. Glória a Deus. Então vamos ver o que Moisés falou para essa nova geração. E essa nova geração, na verdade, somos nós. Digam glória a Deus. Pastor, então quer dizer que essa palavra, Moisés declara essa palavra há 4.000 anos atrás, e essa palavra ela vale para hoje? Sim, como uma luva, ela encaixa nos nossos dias. Olha o que ele diz em relação, irmãos, à peregrinação no deserto. Ele diz assim, Deuteronômio 1, versículo 19. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto. Ou seja, nós partimos do Sinai. Horebe e o Sinai é o mesmo monte, irmãos. E caminhamos por todo aquele grande e tremendo o quê? Deserto que vistes. Ou seja, o deserto era grande, o deserto era tremendo, ou seja, difícil
de se atravessar. Ou seja, pastor, então quer dizer que a caminhada não é fácil? Não. Mas a caminhada tinha uma orientação de quem? A sua vida tem uma orientação de Deus, irmão. Vocês estão caminhando no Senhor, sim ou não? Que estejam confiando em Deus, que estejam colocando Deus na frente, estejam pedindo misericórdia, estejam pedindo orientação. Senhor, me guia no deserto da vida. As dificuldades que nós passamos, irmãos, as lutas que nós enfrentamos, são realmente difíceis como um deserto. Os dias são maus, Jesus disse isso, os dias são maus, mas existe um cuidado de Deus. A igreja tem que se apegar a esse cuidado de Deus, a igreja tem que se colocar na dependência do Senhor, senão não é igreja. Se uma igreja vive de revelações, de adivinhações de homens, de shows, não é igreja. Isso não é igreja, pastor, não é igreja. Se não tem orientação do Espírito Santo, pelo ensino da palavra, pelo ensino do Evangelho, não é igreja. Atribuem ao Espírito Santo muitas coisas, irmãos, mas o Espírito Santo não tem nada a ver com essas coisas que falam. Usam o nome dele, usam o nome do Espírito Santo, embucham o Espírito Santo, dizendo que ele falou, mas na verdade ele não o quê? Ele não falou nada, irmã. O Espírito Santo está mandando dizer a senhora. Ainda dá uma risada, assim. Está mandando dizer a senhora, irmã. Aí a senhora, pastor, mas não é ele não. Amém? O Espírito Santo fala pela palavra de Deus. Jesus não quer que se pregue mais nada a não ser o Evangelho, irmãos. Não tem mais profecia isolada. É porque não querem aceitar isso, não querem aceitar, não. Vamos continuar com superstições dentro da igreja. Vamos continuar inventando mensagens que Deus mandou dizer, mas não tem mais isso. Jesus disse, ide pregai o quê? O que ficou para trás, irmão, esquece. Pastor, mas e os sonhos e visões? É justamente a descida do Espírito Santo para nós conhecermos o Evangelho. Os sonhos e visões eles se resumem no Evangelho. Você quer mais sonho e visão do que está em Apocalipse? Você quer mais sonho e visão do que está no Evangelho de Jesus Cristo? Você quer mais sonho e visão do que o novo céu, a nova terra? Isso é realmente um sonho? Ah não, pastor, o sonho foi o que eu tive. Eu sonhei com a cobra. Aí você sonhou com a cobra e quer saber qual é o significado do sonho da cobra. Mas se você abrir a internet, tem a explicação. Aí diz lá, se for cobra vermelha é uma coisa, porque eu já abri para ver. Se a cobra for verde é outra. Cada cor de cobra tem uma interpretação de sonho. Mas eu pergunto, de quem é essa conclusão? Nem eu sei de quem é, quem inventou isso. Mas você toma aquilo ali, irmã, é cobra, peraí, eu vou orar a Jesus, aí o pastor vai lá para a internet, sonho com cobra, aí anota. Aí depois quando eu sonho, irmã, Deus já me entregou. A cobra é isso. A cobra é uma mulher que está atrás do seu marido. A cobra é aquela vizinha sua. Aí pronto, aí começa. Aí daqui a pouco a mulher já compra um revólver para matar a cobra. Hoje eu mato essa cobra. Vocês estão entendendo, amém? Mas tudo embola a cabeça da pessoa e você fica no meio daquela farofada. Aí você não deixa de ir na igreja mais, porque você quer descobrir quem é a cobra. Hoje o pastor vai revelar quem é a cobra, aí o pastor desce. Hoje eu vou revelar, e vai olhando um por um. Aí ele vê quem está com mais cara de bobo, aí fala para esse trouxa. Hoje eu vou enganar esse trouxa aqui. Irmãos, isso é uma manobra do diabo. Isso não é igreja. Isso não é igreja, pastor, não é igreja. Porque a igreja, ela tem um fundamento. Qual? O Evangelho. Vocês não estão aqui para receber outra coisa senão a palavra da salvação. Digam glória a Deus. A palavra da verdade. O culto ao Senhor é racional.
é preciso de inteligência, é preciso de informação das realidades de Deus, e isso está na palavra. Então não se embolem. O povo foi peregrinar, estava indo para um deserto muito difícil, e ele disse aqui, partimos de Horebe, caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que viste, pelo caminho das montanhas dos amorreus, olha só, passaram perto dos inimigos. Vocês estão entendendo? Digam amém. Eles passaram perto da montanha ou pelas montanhas do inimigo. Amém? Como o Senhor nosso Deus nos o quê? Estava caminhando por Ele mesmo. Você não pode andar por você, irmão. Pastor, não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito. Nós estamos aqui, irmãos, para desenvolver uma vida pela fé. Nós estamos aqui para viver mais na dependência de Deus a cada dia. Vocês têm que viver pela dependência de Deus mais e mais a cada dia. Pastor, mas é deserto, não importa, Deus está orientando. Deus está iluminando o seu caminho. Continue buscando conhecimento. Continue em comunhão, continue em oração, continue buscando a boa palavra, a boa pregação. Procure uma boa pregação, irmão. Pare com esse negócio. É Bíblia. A sua origem está na Bíblia. A sua origem está na palavra. As Escrituras de Deus, elas são as palavras de vida eterna. Nós devemos buscar, nós devemos saber mais e mais. A palavra de Deus diz em Romanos: tudo dantes foi escrito para nosso ensino. Há paciência na palavra, há consolação nas palavras da Bíblia, há esperança. Digam glória a Deus. Agora, quando você não tem a palavra, você não tem consolação. Quando você não tem a palavra, você não tem esperança. Quando você não tem a palavra, você não tem paciência. A palavra diz o que você não deve o quê? O que você não deve fazer. A palavra mostra os erros dos nossos irmãos do passado, para que nós não venhamos a fazer. É isso que Moisés está revelando. Eu vou dizer o que os seus pais fizeram, para que quando vocês entrarem em Canaã, vocês não façam a mesma coisa. Mas aconteceram muitas coisas que desagradaram a Deus em Canaã. Amém? E ele continua falando, irmão, vamos lá. Pelo caminho das montanhas dos amorreus, segunda parte do versículo 19. Como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o que era Cádiz Barneia? Cádiz Barneia, irmãos, era justamente o limite entre o deserto e Canaã. Eles chegaram na divisa. Vamos dizer que o Espírito Santo é a terra prometida. Nós chegamos na divisa. E ali parou todo mundo. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Deus levou o povo dele por lugares impossíveis de serem traspassados. Lugares impossíveis do homem passar, mas eles passaram. Você vai passar por lugares impossíveis. Você vai superar dificuldades insuperáveis, porque Deus está na frente da sua vida. Quem crê, recebe. Deus, ele está te orientando. Deus, ele está ordenando os seus passos. Deus está ordenando os seus caminhos. Então creia nisso. Creia nisso, não olhe para a dificuldade, não olhe para a dificuldade, não olhe para as impressões ruins que aquilo que é visível está mostrando. Não olhe para as circunstâncias, porque quem tem fé, irmã Silva, não olha para a circunstância. Quem tem fé não olha para a dificuldade. Quem tem fé confia na palavra. Quem tem fé vive a palavra. Quem tem fé vive a palavra. Pastor, eu creio na palavra, independente das circunstâncias, independente das consequências.
Porque tem hora que vem consequências difíceis. Tem hora que eu sofro por causa dos meus caminhos. Tem hora que os meus caminhos me levam a ter sede. Os meus caminhos me levam a ter fome. Os meus caminhos me levam a pegar um sol quente. Mas você não pode desistir. Você não pode desistir porque os seus caminhos estão difíceis, porque Deus vai te dar condições, Deus vai te dar poder, Deus vai te estruturar para você atravessar. Diga glória a Deus. Pastor, eu vou atravessar. Toda a igreja diga, eu vou atravessar. E eu não vou parar diante da dificuldade, diante da circunstância. Eu vou entrar na terra da promessa. Eu vou entrar no reino de Deus. Eu não vou me deixar levar pela aparência. Eu vou agir pela fé nas promessas. Digam amém. Irmãos, cuidado com as aparências. As aparências nunca vão ser boas na hora que nós estamos buscando as coisas boas. Na hora que eu quero crescer, na hora que eu quero superar, eu vou encontrar muita dificuldade. Ninguém vai melhorar simplesmente por uma sugestão. Você só vai melhorar se você se esforçar. Você só vai melhorar se você lutar. Você só vai melhorar se você determinar. Eu vejo muita gente que parou por causa da aparência. Pastor, a coisa está difícil. Eu estou vendo que não tem jeito. Essas são as pessoas, é o que as pessoas que olham a aparência falam. Eles chegaram em Cádiz Barneia, pararam ali. O peso do deserto já estava influenciando negativamente. A dificuldade do deserto já foi Moisés já fez isso aqui para chegar em Cádiz Barneia. Moisés foi ameaçado de morte nesse caminho, irmãos. Moisés enfrentou muitos problemas. Moisés teve uma hora que ele falou assim, o Senhor me mata. Moisés disse assim, esse povo é pesado demais para mim, me mata. Porque o povo era terrível. O povo era terrível, Moisés não estava aguentando. Ele era o homem de Deus, irmãos. A palavra do Senhor era dada através de Moisés. Moisés tinha que transmitir a mensagem de Deus para o povo. Mas o povo começou a discutir com Moisés, o povo começou a criticar Moisés, o povo começou a lembrar que no Egito tinha cebola, tinha alho, tinha pepino, que no Egito tinha peixe, paneladas. Eles deixaram de comer aquela comida temperada para comer o maná, aquele pãozinho doce. Vai deixar de comer cebola, alho, peixe frito, peixe cozido para comer maná. Só que o maná vem da onde? E o peixe está vindo do Egito. O peixe está vindo da escravidão. O diabo faz isso, ele alimenta o corpo. O diabo, ele alimenta os desejos do corpo. Mas Deus não, Deus ele alimenta o espírito. Deus ele alimenta a consciência. A força nossa, irmãos, está aqui, ó. A força do homem está na mente. A força do homem nem sempre está no corpo. Nem sempre é o alimento que você come, a roupa que você veste, o carro que você anda, a casa que você mora, mas é o que você tem aqui, ó. Porque tem muita gente que está com carro bom, casa boa, roupa boa, corpo sarado, e está morrendo espiritualmente. Estão se matando porque não estão aguentando a pressão dos problemas da vida. Mas o cristão não. O cristão ele atravessa deserto. O cristão ele tem força para fazer aquilo que ele normalmente não poderia fazer. O cristão é ungido por Deus. É isso que você tem que crer, pastor. Eu vou buscar essa unção do Senhor. Eu vou buscar esse Espírito do Senhor. Era dessa forma que o povo estava, mas não estava valorizando.
Era um povo que começou a se rebelar, era um povo que começou a reclamar. Deus mostrando o poder, Deus mostrando o amor, Deus mostrando a misericórdia, Deus mostrando a providência, Deus mostrando o recurso num lugar que não tinha recurso. E o povo reclamando. Problema nosso, irmãos, que nós não queremos passar aperto. Todo mundo só quer folga. E quanto mais folgado, pior fica. Amém? Agora o aperto não. Você quer educar o filho seu, aperta ele um cadinho. Aperta. Glória a Deus. Aperta. Dê a ele o conselho e diga para ele, se você não fizer, não vai dar certo. Não pense por você não. Ouça o que eu estou falando. Da mesma forma, Deus, irmãos. Pastor, Deus queria que o povo cresce. De todo o quê? De todo o coração. Deus só vai salvar quem crê de todo o coração. Só vai entrar no reino de Deus quem estiver aqui e permanecer crendo até o final. Até o final. Que vocês creiam até o final de todo o coração. E a palavra diz assim, então, eu vos disse. Olha o que Moisés fala. Moisés lembra de Cades Barneia. Eu repito, Cades Barneia era a passagem para a terra prometida. Mas a Bíblia mostra que eles tiveram medo. A Bíblia mostra que a incredulidade bateu. Amém? Israel não entrou na terra. Israel foi levado, eu repito, pela aparência. Israel não agiu pela fé nas promessas. Moisés disse a eles na época, irmãos, olha o que Moisés falou. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Ali tem inimigo, mas Deus já prometeu que Ele vai derrotar o inimigo. Deus vai derrotar esse inimigo. Ele te prometeu te salvar, Ele te prometeu tirar os pecados, Ele te prometeu te libertar dos demônios, Ele te prometeu salvação, Ele te prometeu vida eterna, Ele te prometeu corpo glorificado. Não tenha medo da doença. Não tenham medo da doença. Pastor, minha doença é incurável. Não tenha medo da doença. Não tenha medo, porque Deus é contigo. Esse inimigo aí já está derrotado pela palavra. Todas as doenças estão derrotadas pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. A palavra diz que Ele enfermou para que nós fôssemos sarados. Jesus não quer salvar somente a alma, não, irmãos. Olhe para cá. Jesus quer salvar a sua alma? Não. Ele quer o corpo, Ele quer a alma e Ele quer o espírito. Jesus quer salvar a integridade humana, todo. Não, pastor, o corpo também vai para o pó. Mas ele vai ser um corpo transformado, num corpo de glória. Deus vai ressuscitar, num corpo transformado, um corpo glorificado. Nós seremos transformados, irmãos. Nem o corpo vai ficar no pó. Nem o corpo, a minhoca comeu. A minhoca comeu, mas ela está lá também. Ela comeu e ficou lá, no mesmo lugar. Ela comeu e virou pó também. Amém? Mas esse corpo ele vai ressuscitar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pastor, mas isso é um sonho. Mas é um sonho do Espírito Santo. Como que eu vou acreditar que o corpo vai glorificar? Que o corpo vai ser transformado? Isso é um sonho. Mas isso está onde? O Espírito Santo já revelou para nós. Irmãos, 90% das pessoas, 99% das pessoas que estão lá na rua, não conhecem, não sabem dessa doutrina da ressurreição. Se você falar de ressurreição para uma pessoa, eu já ouvi falar. Mas você não pode crer por ouvir falar. Você só crê quando você expressa a sua fé. Eu conheço isso. Isso aí eu já ouvi na igreja. Não vai salvar. Isso não é suficiente para te salvar. Você precisa ter o quê?
Você precisa se comprometer com essa mensagem. Você precisa guardar isso aonde? Você tem que ter isso no seu coração e falar com a sua boca. Você tem que falar com as pessoas sem medo de se passar por um palhaço. Porque se falar de ressurreição no meio de sábios do mundo, eles vão dizer, ó, o palhaço. É igual aquele irmão que fica lá na praça. Muita gente fala, ó, o palhaço. Mas o palhaço está certo, hein? O palhaço fala 90% de coisas certas, hein? O palhaço está ali com aquele negócio pendurado no ombro, um negócio na frente, outro atrás, uma hora ele está com a arca no ombro, aí falou, ô palhaço. Mas o palhaço está certo. É igual quando ele passava aquele macaco, o macaco está certo. Mas só que agora é o palhaço. A gente fala das coisas de Deus, ninguém o quê? Ninguém acredita. Ah, não, deixa isso aí, quando eu estiver nas últimas, eu falo com Deus, ele vai me salvar. Ah, não, deixa eu curtir minha vida, irmão, ó, deixa eu tomar minha cachaçinha, deixa eu tomar minha cervejinha, e não sei o quê, minha maconhazinha, tudozinha. Amém? Mas nós temos que falar, por quê, pastor? A palavra está na sua boca, a palavra está onde? No seu coração, e você tem que confessar. Você tem que confessar. Jesus Cristo disse que nós temos que falar. Cristão que não fala não é cristão. Cristão que não anuncia não é cristão. Cristão que guarda só para ele não é cristão. Você é discípulo de Jesus, você tem que falar do evangelho. Você tem que falar para os seus filhos, nem que seja na sua casa. Alguém vai chegar desinformado e essa conversa vai ser muito agradável. Essa conversa sobre o reino de Deus vai ser agradável. Essa conversa sobre a salvação vai ser agradável. Diga glória a Deus. E Moisés falou, olha, essa montanha dos amorreus, o nosso Deus nos dará. Ele nos dará porque ele já disse que ele dará. Você olha, está impossível de se conquistar, mas quem prometeu tem poder para prometer, tem autoridade para prometer e é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir, irmão. Se ele disse na palavra dele, o plano dele não pode ser frustrado. Você só muda, só se você mudar, só se você sair da sua fidelidade, só se você se impressionar pela aparência. Amém? Eles não agiram pela fé, irmãos. Eu repito, ter fé não é crer apesar das aparências, mas obedecer contra tudo e contra todos. Pastor, eu creio apesar das aparências. Não, obedeça contra tudo e contra todos. Eu creio. Não, crer é uma coisa, mas você tem que ser ativo, a fé tem que ser ativa. Você tem que crer e tem que fazer. Você tem que crer e tem que caminhar. Você tem que crer e continuar crendo que você vai conquistar e buscar essa conquista. Diga a glória a Deus. Não é simplesmente dizer que crê. Quantos disseram que creem, que criam e Jesus espetou porque estava vendo que a fé não era uma fé salvífica? Amém? Eu repito, ter fé não é crer apesar das aparências, mas é obedecer contra tudo e contra todos. É fazer o que Deus quer, é fazer o que Deus manda. Pastor, eu vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer o que Deus manda, mesmo diante de circunstâncias e consequências contrárias. Senão não é fé, irmãos. Senão é uma superstição, é uma crença. Amém? Pastor, qualquer crença que não esteja com base na palavra do Senhor é superstição. Superstição é um termo pejorativo quando não está se referindo à fé verdadeira. A fé verdadeira é a palavra do Senhor, irmãos. Não existe outra fé. Pastor, a fé da teologia da prosperidade não é fé, é mentira. É mentira dessas igrejas mentirosas. A palavra de Deus é a única que pode produzir a fé verdadeira. Só se você crer na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de quem?
ouvir a palavra de Deus. Digam glória a Deus. Então, não vivam em crença. Não vivam em crença. Glória a Deus. Pastor, só Jesus Cristo salva. Sim, só Jesus Cristo salva. Não vivam na irracionalidade. Quando eu falo da irracionalidade, irmãos, a Bíblia não é irracional por quê? Porque ela é verdadeira. Quando a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho, é porque Ele abriu. Quando a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar, isso não é irracional. Nós temos que crer com a nossa inteligência. Nós temos que crer por essa fé. Essa fé, ela é também inteligente, não é irracional. Ah, não, pastor, isso aí é loucura. Muitos lá fora vão dizer que o evangelho é loucura. Paulo disse isso várias vezes. Paulo disse que era loucura. É loucura. Para nós pode ser loucura, mas nós cremos na loucura. Nós cremos de todo o coração que vai haver salvação, que vai haver vida eterna, que vai haver novo céu, que vai haver nova terra, que vai haver salvação, que vai haver ressurreição, que no céu tem muitos anjos, que os anjos estão sendo ordenados por Deus, que os anjos estão aqui nos auxiliando. Os anjos estão aqui nos auxiliando. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pastor, tem anjos aqui? Tem. Eu tenho certeza que tem. Tem anjos voando aqui nesse lugar. Amém? Ordenados por Jesus Cristo. Eles vieram ordenados por Jesus Cristo. Eles estão protegendo esse culto. Eles estão inspirando o pastor. Eles estão auxiliando a igreja. Toda a igreja tem anjos, irmãos, ordenados, ministradores de Deus. Ministradores de Deus estão tocando em pessoas aqui nesse momento. Tem anjos tocando em vocês nesse momento. Tem anjos abençoando vocês nesse momento. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio na presença desses anjos. Digam glória a Deus. E ele fala assim, irmãos, para a gente encerrar. Então, versículo 21, eis que o Senhor teu Deus, olha o que ele fala, eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti, amém? Agora sobe e possuía, amém? Como te falou o quê? Toma posse conforme disse o Senhor. Amém? Moisés, ele leva em conta as montanhas, ele não esconde que tem inimigos, ele não esconde a dificuldade, mas ele viu a terra como possessão. Irmãos, vejam a visão de Moisés como foi na época, vejam a visão de Caleb como foi na época. Isso aí é uma retrospectiva, a realidade desses fatos, no contexto temporal. Você vai ver isso lá em Números 13. Amém? Aqui Moisés está lembrando do que aconteceu. Isso aqui é uma lembrança do que havia acontecido. Ou seja, vocês chegaram chegaram em Cádiz Barneia, vocês viram a terra, eu disse a vocês, possuam a terra como Deus falou. Possuam a terra, tomem posse da terra. É difícil sim, tem montanhas sim, tem amorreus, tem inimigos, tem. Mas a terra é de vocês porque Deus prometeu. Diga glória a Deus. Deus prometeu, Moisés falou, Moisés viu a terra como possessão, Moisés viu a terra como presente, Moisés não ficou com as impressões, irmãos, das aparências. Quem tem fé não olha a dificuldade, mas crê na palavra. Por isso que é bom vocês conhecerem a palavra. Pastor, eu vou viver na palavra, porque a palavra é a única que pode me garantir. Amém? Sobe e possui-a.
Não fiquem com medo, não fiquem assustados. Moisés viu que eles estavam com medo, Moisés viu que eles estavam assustados. Possuam a terra. Possuir, irmão, no sentido aqui, significava entrar na terra e expulsar ou tomar o lugar dos seus ocupantes. Porque foi uma ordem de quem? De Deus. Não importa como, Deus te entregou a salvação. Deus te entregou a libertação. Deus te entregou. Deus, Ele disse que você está perdoado. Tome posse. Você vai morar no céu. Aconteça o que acontecer. Ah, pastor, minha fé está sendo abalada pelo meu filho. Minha fé está sendo abalada porque meu filho está nas drogas. A minha filha é rebelde. O meu marido foi embora. Todo mundo está me tirando da presença de Deus. Irmão, isso aí são as montanhas. Esses aí são os amorreus. Mas a promessa está diante de você. A vitória está entregue nas suas mãos. Deus entregou os seus inimigos nas suas mãos. Deus prometeu a salvação, Deus prometeu a vida eterna. Deus prometeu, então por que vocês vão ficar? Será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu vou, será que eu não vou? Aí começa dançando, será que eu vou, será que eu não vou? Que loucura. No final virou uma loucura. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico. Amém? Não, você tem que tomar posse, porque Deus prometeu. Pastor, a salvação foi promessa de quem? De Deus. Eu não pedi nada não, gente. Deus prometeu, Ele só falou que eu tenho que crer. Ele falou que eu preciso fazer o que Ele manda. A palavra diz que eu tenho que querer aquilo que Ele ofereceu e receber isso no meu coração. Se vocês recebem a salvação de coração, vocês estão salvos de fato e de verdade. Glória a Deus. Então Ele falou assim, olha, eis que o teu Deus te deu essa terra diante de ti, sobe e possua, como te falou o Senhor, Deus dos teus pais. Não temas e não te o quê? E não te assustes. Ou seja, expulsa o inimigo. A hora é essa. Entra na terra, toma posse da terra, expulsa se for necessário expulsar, toma o lugar, ocupa o seu lugar daqueles ocupantes anteriores, conquiste pelo processo da herança, não importa como, tome posse da promessa. Pastor, eu vou tomar posse da promessa. Então tome posse da promessa. A promessa de Jesus foi salvar, a promessa de Jesus foi curar, a promessa de Jesus foi tirar as preocupações. A promessa de Jesus foi essa, não temas. A promessa de Jesus foi essa, seja forte e corajoso. A promessa de Jesus foi essa, eu te sustento. Eu te cubro. Eu te cubro. Eu te coloco, como a galinha coloca os pintinhos debaixo das asas, eu te protejo. Eu te abençoo. Eu sou o teu Deus. Deus manda falar isso tudo para vocês nessa noite, irmãos. E Moisés diz assim, no versículo 22, olha a reação do povo, como é que foi. Então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos o quê? Vocês estão entendendo o grande erro aqui, sim ou não? Eles pediram espiões. Eles pediram, ao invés deles andarem pela palavra de Deus, eles queriam que algum humano fosse lá e olhasse e visse qual era a situação. Irmãos, com os olhos naturais, nós não vamos enxergar as promessas de quem? E foi o que aconteceu, eles foram lá, viram as coisas boas, vieram com uma amostra da produção da terra, viram uma terra frutífera, mas o pior foram os gigantes, o pior foram as cidades fortificadas, ou seja, as dificuldades foram maiores do que as bênçãos. Na visão humana sempre será assim.
Amém, irmã? Na visão humana, irmã Silvia, as dificuldades sempre vão ser maiores do que a bênção. Mas na visão espiritual, na visão de fé, você vai enxergar a promessa de Deus como muito valiosa. Muito valiosa. Eles mandaram os espias porque... pastor, mas lá em Números está dizendo que Deus mandou os espias. Não, Deus mandou porque eles pediram. Deus não pediu, Deus Ele não queria que mandasse espias. Eles pediram para sondar a terra. Eles queriam um método humano de reconhecimento. Mas Deus já tinha reconhecido. Deus já havia feito tudo aquilo que eles queriam fazer de novo. Deus já tinha corrido os olhos dele naquela terra. Deus já tinha dado condição de conquista. Deus já tinha preparado tudo. Digam glória a Deus. Deus sabia que a terra era boa. Deus sabia que os inimigos estavam lá. Deus falou desses inimigos para Abraão em primeiro, na promessa, 400 anos antes. E Deus falou a promessa para Moisés também. Vocês estão entendendo? Digam amém. Ninguém fica enganado, irmãos, na presença de Deus. Levante a cabeça. Ninguém fica enganado na presença de Deus. Ninguém fica enganado na direção do Espírito Santo, porque está tudo registrado. Pastor, o senhor conhece a Bíblia toda? Não. O senhor já leu a Bíblia toda? Não. Mas Deus tem me ensinado muitas coisas. Eu tenho buscado e tenho recebido. Eu tenho buscado e tenho recebido. Irmãos, eu só vou começar a ouvir as pessoas, os reveladores, depois que Deus me revelar a Bíblia toda. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ouvir os reveladores humanos só depois que eu estiver na glória, porque não vai dar tempo. Eu vou morrer aprendendo a palavra de quem? A palavra de Deus. Enquanto um homem quer me ensinar uma coisa dele, Deus tem muitas coisas que ele ainda não me ensinou. Então eu não posso perder tempo com pessoas, amém, irmã? Não perca tempo com esse negócio do esse que te digo, não. Sai disso. Saia disso. Pode sair com toda a autoridade que eu estou falando com a senhora e qualquer um que esteja aqui. Procure o conhecimento de Deus. Pastor, o conhecimento de Deus está onde? Está na Bíblia. Deus já tinha falado, olha, a terra é boa, tem inimigos, eu sei de tudo. Mas vocês vão tomar posse com a graça e o poder de Deus. Pastor, é pela graça que nós vamos vencer, não é pela nossa condição, não é pela nossa inteligência, mas é pela graça e o poder de Deus. Digam amém. Deus que daria vitória, irmãos. Deus permitiu os espiões, pastor, permitiu, mas ele não aprovou, ele permitiu. Tem mais algum exemplo na Bíblia que Deus permitiu, mas ele não aprovou? Tem. Qual foi, pastor? A escolha de Saul. Deus permitiu, mas não aprovou. Deus falou o quê com Samuel? Levanta um rei, Samuel, porque eles não estão rejeitando a vocês, estão rejeitando a mim. Eles não estão pedindo? Levanta. Não era para ter rei. Não era para ter rei. Não era para ter político. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, igreja? Por que teve Lula, pastor? Porque nós escolhemos. No mesmo tempo em que levantaram Saul, foi contra a vontade de quem? Saul foi um rei, começou o reinado. Mas até então, pastor, quem eram os comandantes da nação? Eram homens inspirados pelo Senhor. Eram homens ungidos pelo Espírito. Hoje não, hoje entram os inteligentes. Hoje se elegem os que têm estratégia de marketing, os que têm caixa 2, os que compram o voto, os que dão tijolo, os que dão dentadura.
A dentadura ninguém esquece, né? Pastor, eu votei em fulano que ele deu uma dentadura. Aí eu falei, irmão, que ficou bonita a dentadura. Agora você vai sofrer 4 anos. Aí ele me deu um banheiro, me deu um vaso. Era melhor continuar na latinha, mas você agora vai pagar caro por causa desse vaso. Era melhor ficar no pinico. Aquele pinico que a gente puxava debaixo da cama. Amém? Eu também sou do tempo do pinico, irmão. Ah, pastor, o senhor também foi no pinico? Fui, claro. Teve época que a coisa estava difícil. Mas era pequenininho, né? Hoje, se eu sentar no pinico, eu amasso ele. Quando eu sentar, ou ele quebra, ou ele... Porque é pior que eu não consigo abaixar direito. Aí eu vou abaixar... Aí ele vai cair, vai bagunçar tudo. Glória a Deus. Mas nós temos, irmão, que confiar no nosso quê? Pastor, tem que confiar no meu Deus. Aí, para encerrar, ele diz assim, olha, então todos vós chegastes a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Amém? Aí Moisés confessa, pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens de cada tribo, de cada tribo um homem, e foram e subiram a montanha e vieram até o vale de Escol e o espiaram, e tomaram o fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos tornaram a dar resposta e disseram, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus, porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Aí Moisés depois fala, vocês murmuraram. Irmãos, para a gente encerrar, quando a gente tira os olhos de Deus, quando a gente tira os olhos da promessa, quando nós queremos uma religião que não tem uma razão espiritual, nós nos embolamos. Não tem como enxergar as promessas de Deus na carne, não tem como enxergar a promessa de Deus com olhos naturais, somente com a fé é que o entendimento é aberto, somente o entendimento da palavra que pode abrir a visão da fé. Então, não percam tempo com os seus pensamentos, nem com os seus achismos. O nosso achismo tem nos prejudicado muito. Eu acho. Não, pare com esse negócio de eu acho. Ou você sabe, ou você não o quê? Eu acho não é resposta para nada. Eu acho é a mesma coisa de não saber nada. Você tem que ter certeza. E a certeza está onde? A certeza está na palavra de Deus. Pode fechar a Bíblia.